Xararababa. Em seu nome Os céus Xararababa. Aleluia. em nome de Jesus. Em seu nome Os mortos. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor, por estar aqui hoje pela manhã. Obrigado porque queremos aprender, Senhor, a respeito do poder e da autoridade que tem o nome de Jesus. Pai, estamos aqui para receber de Ti. Espírito Santo, Tu és o nosso mestre, nosso maior amigo, nosso maior amor. Tu reconhecemos que Tu és a fonte de revelação e de inspiração da palavra de Deus. Você é aquele que é responsável por vivificar a palavra. A letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito dá vida, o Espírito ativa, o Espírito torna que a palavra saia do papel logos e se torne o rema, se concretize. O Espírito faz com que a gente visualize o poder e o resultado dessa palavra. Essa palavra é o próprio Cristo, Senhor. Nós te agradecemos, te glorificamos, te exaltamos, engrandecemos o teu nome, declaramos que tu és o maior mestre, tu és o nosso maior amor, tu és a nossa alegria, tu és mais importante do que o ar que respiramos. Espírito Santo de Deus, tu és o que nós temos de perfeito em nós. Tu és o próprio Deus habitando em nós. Tu não dormes, tu nos cura, tu nos salva, tu nos protege. Oh, tu és tudo, 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 tudo para nós. Nós declaramos que te amamos. Nós 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 te amamos. Aleluia! Não tem ninguém que nós mais amamos do que você, Espírito Santo de Deus. Sem ti não podemos viver. E obrigado, porque o Senhor nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Quando estávamos perdidos no mundão, você foi lá em nosso coração e nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Reconhecemos que somos filhos de Deus, graças a você, graças a você, graças a você, graças a você. Jesus Cristo disse: irei para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos, enviarei o outro Consolador, o Espírito da verdade, que vai te conduzir a toda verdade. E como foi orado hoje, Pai, pelo Espírito, pelo pastor Isaac, a tua palavra diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nós cremos, Espírito Santo, na tua ação em nossa casa, em nome de Jesus. Aleluia. Pode ficar aí, queridos. Aleluia. Queridos, o irmão Reiga diz, podem sentar, que o nome de Jesus é a chave que abre as portas do céu. Ele fala também que o nome de Jesus é o segredo que abre os cofres do céu. Então, quando você fala esse nome, todo o céu dá atenção para entrar em ação. Todo o céu está pronto para atender esse nome. W. Keno diz que no nome de Jesus há a plenitude da divindade, a riqueza da eternidade e o amor do coração do Deus Pai. Ou seja, o que é plenitude? Plenitude é estado do que está completo, estado do que é completo, do que é íntegro. Então, plenitude também é totalidade, plenitude também é integridade, estado do que é inteiro, estado do que é completo. Então, no nome de Jesus, há a integridade da divindade, há a completude da divindade, há a totalidade da divindade. Todo o poder de Deus está nesse nome.
todo o poder de Deus está no nome de Jesus. No nome de Jesus há a riqueza da eternidade, querido. Jesus Cristo é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e o será eternamente. Então Ele lhe supre, como Ele lhe supriu ontem, e você está aqui hoje, Ele está pronto para lhe suprir hoje, e lhe suprirá amanhã. Jesus Cristo já está em 26 de maio de 2025. Jesus Cristo já está em 26 de maio de 2026. Ele já está em 26 de maio de 2030. Ele já está em 26 de maio de 2040. Ele já está em 26 de maio de 2050. A riqueza da eternidade lhe pertence nesse nome, querido. Ele sabe o que nós precisamos antes mesmo da gente pedir. E no nome de Jesus há o amor do coração do Deus Pai. Bota aqui, irmã, Romanos 8:31, por favor. Romanos 8:31. Vamos ver a dimensão do amor de Deus, que nesse nome há o amor do coração de Deus Pai. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O fato dele ser por nós já é o suficiente, irmão. Continue aí, por favor, 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes não era só próprio, nessa época era único. Antes, por todos nós, diga por mim, o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Continue aí, por favor. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Tanta gente, queridos, aqui em outubro vai estar gastando, vai estar viajando, vai estar procurando pessoas com o objetivo de ser eleito. Mas Deus disse que não foste vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós. E te nomeei. Quem te escolheu, quem te elegeu foi Deus. Continua aí, é Deus que nos justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes que ressuscitou, o qual estará à direita de Deus e também intercede por nós. Continue, por favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Esse é o coração do amor do Deus Pai. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro. 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. 38. Porque eu estou bem certo, diga, estou bem certo, diga de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Obrigado, querido. Então, no nome de Jesus, há o amor do coração do Deus Pai. Tudo que você precisa está nesse nome. O poder da divindade, a plenitude da divindade, na sua totalidade, na sua integridade. A riqueza da eternidade. E o amor do coração de Deus Pai. Foi-nos outorgado o poder de usar esse nome. Bota aqui Romanos 14:12, por favor. Romanos 14:12. Desculpe, João 14:12. João 14:12. Em verdade, vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. O 13. E tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei,
a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo 14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. O 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Veja, em verdade vos digo, aquele que crê em mim, quem crê em Jesus aqui, também fará as obras que eu faço, ou fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Quando Cristo declarou isso, é uma verdade. Mas no versículo 15 ele diz: se pedirdes alguma coisa em meu nome, quem é que vai fazer? Eu farei, Jesus fará. Essa palavra pedir, querido, não é uma petição, mas pedir aí no original quer dizer auteó, quer dizer determinar, exigir, ordenar, tomar pela força aquilo que lhe pertence. Você não vai orar pelo endemoniado e pedir que a pombagira saia, não, você vai dar uma ordem, você vai exigir, no nome de Jesus. Da mesma forma que você não vai orar pelo endemoniado, você não vai orar pelo espírito de enfermidade na pessoa e pedir, você vai dar uma ordem. Ali há um espírito de enfermidade, um espírito de câncer, um espírito de dengue, seja o que for. Então, você veja, em verdade, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores, porque eu vou para o Pai. O que é que ele disse que fará maiores? Porque Cristo era único, querido. Hoje ele tem bilhões que o servem. Eu trabalho como assessor desembargador. Toda semana a gente tem uma meta. São 7 votos por pessoa que trabalha no gabinete. Então, por semana, a gente libera mais ou menos 35 votos. 35, 37. E toda semana sai do gabinete mais ou menos uns 40 acórdons, porque tem os votos das semanas anteriores. Mais ou menos é isso, 40. Então, se tem 5 servidores fazendo 7 votos, são 35 por dia. Seria impossível o desembargador fazer 35 votos por dia. Ali é uma minuta de voto. Então, 35 votos, 5 pessoas fazendo um voto por dia, seria 5 votos por dia. E durante a semana, são 7 votos por semana, seria 35 votos. Então, o voto que a gente apresenta para ele a minuta, ele vai olhar. 99% ele concorda. Se ele não assinar, aquele voto não vale nada. Para a sociedade, quem fez não foi Saul. Quem fez foi o desembargador. O que Cristo está dizendo é isso. Vocês vão agir em meu nome. Então, vocês vão realizar. Mas o que eu realizei, vocês vão realizar de forma multiplicada. Mas o poder está no meu nome. Não pense que você vai fazer mais algo do que Cristo, que você não vai fazer. Você só pode fazer em nome dele. Ele no versículo seguinte, ele explica: se pedis uma coisa em meu nome, eu farei. Quem faz é ele. Nós somos apenas o canal. Quantas vezes eu penso que fiz um voto brilhante e quando eu chego lá o desembargador diz: não, eu não entendo assim. Prevalece qual? O dele. Tantas vezes a gente ora por uma pessoa, querido, com muita fé, crendo no poder do nome, mas a pessoa não é curada. Não é você que cura. Às vezes a pessoa precisa liberar perdão, às vezes a pessoa está em pecado, não sei. Às vezes está na soberania de Deus de curar ou não. Tem coisas que só Deus vai explicar quando a gente chegar no céu. Mas o que a gente tem que ter convicção é que não somos nós somos apenas um instrumento. Porque foi passada uma procuração. W. Keno diz que nós temos quatro, vamos dizer assim, delegações de Deus para usarmos o nome de Jesus. Primeiro, porque se nós nascemos na família, nós somos filhos de Deus, podemos usar o mesmo nome. Segundo, quando nós nascemos de novo, nós somos batizados no nome, no corpo de Cristo. Primeiro batismo é no corpo, quando nascemos de novo, antes mesmo do batismo das águas ou do próprio batismo do Espírito Santo. E ele diz que terceiro, porque nos foi passada uma procuração.
Essa procuração para usarmos o nome dele. Quando foi que W. Kennedy foi se especializar em estudar o poder desse nome? Quando ele esteve diante de um advogado. E um advogado disse: quer dizer que Jesus passou uma procuração para usar o nome dele? Ele disse: você é o advogado, não sou eu. O que é procuração? Ele disse: procuração é quando você passa poderes e a maneira, a dimensão, a extensão desses poderes e autoridades vão limitar até onde pode chegar a procuração. Eu posso viajar e passar uma procuração para o pastor Isaac. Pastor Isaac, vamos supor que eu tivesse 2 carros e eu passasse essa procuração para o pastor Isaac vender um Honda Civic, se eu tivesse, e ele conseguiu um comprador para o Sentra, mas ele não pode vender o Sentra, porque a procuração é específica para vender o Honda Civic. Procuração é algo específico, poderes específicos. Queridos, ele nos passou uma procuração. Em meu nome, o quê? Se eu chegar num cartório e fizer uma procuração, digo: passa a procuração para Isaac Filho, para ele, em meu nome, expulsar demônio. Em nome de Saul, ele vai curar enfermo. Esse cara vai estar doido. Esse cara é maluco. Se ele tiver atenção, ele não vai reconhecer firme daquilo. Mas se passar e ele reconhecer firma, pastor Isaac vai chegar em nome de Saul, vai acontecer? Não, porque eu não tenho poder, querido. O poder está no nome de Jesus. Você tem que entender isso. Foi passada uma procuração para você. Agora, se o pastor Isaac conseguir um comprador para o Honda Civic, se a procuração era para isso, quando ele chega em cartório, ele não assina Saul Ramos, ele assina Isaac Filho. Ele assina Isaac Filho, e é como se ali tivesse Saul Ramos, porque tem uma procuração. A mesma coisa quando você chega. Quem chega é você, mas é como se o próprio Jesus estivesse lá, e ele está. Você tem que crer nisso, querido. Se um médico se desanimasse com o primeiro paciente que morreu, ele largava logo. Mas ele sabe que não é ele que cura. Ele vai colocar à disposição daquele paciente o remédio. Vai colocar o quê? Oxigênio. Vai colocar o quê? Se for precisar quimioterapia, radioterapia, se for câncer. Mas se o corpo não resistir, o médico pode fazer o quê? Nada. Então você só tem que orar, determinar no nome de Jesus. E quanto ao resultado, não é da nossa conta. O resultado é com Ele. É o poder do nome. Cristo começou assim, querido, limitando os poderes dos discípulos. Vou mostrar a vocês, abram aí Mateus 10, por favor. Eu estava na conferência, querido, e quando eu estava lá com o irmão Adriano, com o irmão Wilson e com a Aristeia, eu estava pegando carona com eles do local que eu fiquei até a conferência. Um rapaz chegou, me viu e disse assim: está lembrado de mim? Eu disse: rapaz, não estou, desculpa, mas eu não estou. Aí ele disse: o senhor estava pregando num trio elétrico em Petrolândia. Isso tem uns 5 anos. Eu disse: sim. Aí na hora que ele falou isso, eu lembrei da família. Ele disse: eu fui aquele jovem que quando o senhor estava entregando o microfone, o senhor disse: tem um jovem aqui que está fora da igreja porque se decepcionou com a sua liderança. Deus tem um propósito na vida, Deus quer te restaurar. Querido, foi um dos apelos mais demorados que eu fiz. Quando eu ia entregar, voltava a fazer o apelo, demorou uns 5 minutos. Aí ele veio à frente chorando. Ele hoje está mais forte. Eu digo: você está um pouco mais forte, né? Ele brincou: eu estou um pouco gordinho. Eu disse: é por isso que eu não conheci. Aí quando ele veio à frente, ele voltou para o Senhor e ficou congregando. Ele era de outra denominação. Ficou congregando no Verbo da Vida de Petrolândia. Teve uma mudança de direção, o pastor Alessandro saiu, entrou agora o pastor André, e ele disse que num culto ele ficava sempre atrás, veio uma pessoa, professora do Rema, e essa pessoa foi usada em profecia, e o chamou: você que está aí atrás, venha cá. E disse ao pastor André: esse aqui será o seu braço direito. E ele passou a ser, a partir de então, um dos braços direitos do pastor. E de repente, eu lembro que esse jovem, eu lhe confesso que eu, assim, não dei atenção devida. Ele disse que tinha um sonho na hora que ele foi, quando ele viu o que aconteceu
lá na cruzada, no outro dia na igreja ele me procurou, disse que queria andar comigo, que essas coisas, que ele era bom nessa arte de gráfica, eu disse, tá bom, tudo tem um tempo, né, e você trabalha, moral da história, ele até contou isso, ele manda uma arte dele para o Perilo estava em São Paulo, e Perilo disse, rapaz, que coisa excelente, meu irmão, vamos conversar. Ele hoje trabalha no ministério. Zaqueu, o nome dele. Diz que quando Perilo pediu que ele mostrasse outras coisas, Perilo, que é o diretor de arte, essas coisas, Perilo chegou, ligou para o pastor dele e disse, me diga sobre Zaqueu. Ele disse, é meu braço direito. Aí Perilo disse, vai ficar cotó, porque ele vem para cá. Então, o que eu quero dizer, que coisa maravilhosa ele dizer que foi uma circunstância. O fato de eu ter ministrado era o fato dele estar ali. Pois eu posso dizer, eu fui para a conferência por causa de um irmão. Eu não me inscrevi não na conferência. Na segunda-feira o irmão ligou para mim, um irmão. Aí disse, olha, eu aluguei um apartamento e para 3 pessoas. E só vai eu, você quer ir? De repente virou a vontade no meu coração de ir. Eu sabia que não tinha vaga, isso era segunda noite. Na mesma hora eu mandei uma mensagem para o Hugo. Ele disse, pastor, para o senhor eu consigo uma vaga. E no outro dia eu já estava inscrito. E fui para lá por quê? Por causa do irmão. Amém, querido? Deus usa as pessoas para lhe abençoar. Me inscrevi, fui abençoado, foi algo sobrenatural. Mas vamos para cá, mostrar a procuração. Olha só, no capítulo de Mateus 10, você vai ver aí que Jesus escolheu os 12, certo? Ora, são estes o nome dos 12. 10, versículo 2. Você vê que no versículo 1, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes o quê? A autoridade sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Escolheu os 12 e diz, olha só, versículo 5, Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, ide antes as ovelhas perdidas de Israel, da casa Israel, e indo pregai dizendo, o reino do Senhor está próximo, curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça receber, de graça. Mas ele limitou o quê? A procuração. Limitou o quê? A extensão. Vamos dizer assim, a jurisdição. Em meu nome você vai apenas para Israel. Não vá para o samaritano. Não vá para os gentios. Por que, querido, Cristo fez isso? Porque, em primeiro lugar, eles não tinham nascido de novo. Eles não tinham o Espírito Santo dentro dele. Segundo lugar, Cristo não tinha ainda derrotado Satanás. E, terceiro lugar, Cristo não tinha ainda recebido o nome que está acima de todo nome. Mesmo sendo Deus, Filipenses 2, não usurpou ser igual a Deus, mas foi obediente até a morte, e morte de cruz. Depois que Cristo morreu na cruz, Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Cristo não expulsava demônios, não determinou que eles, não era no nome de Cristo que ele fazia a obra, ele fazia em nome de Deus. Por isso que ele diz aí em João 14, Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele disse, Filipe, quanto tempo estou convosco? E você diz, mostra-nos o Pai? Eu e o Pai somos um. Se você não crê que eu e o Pai somos um por aquilo que eu falo, os milagres que eu faço em nome dele revelam isso. E está mais claro, vai lá para João, eu acho que é João 10, eu não estava previsto falar isso, mas eu creio que é João 10. João 10. Versículo 24. Rodearam os judeus e perguntaram, até quando nos manterás em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o abertamente. 25, respondeu Jesus. É o 10 mil. 25, respondeu Jesus. Eu já vos disse, mas não credes. Os milagres que eu faço em nome de quem? De meu Pai. Os milagres que eu faço em nome de meu Pai falam por mim. Por quê? Porque Cristo não tinha ainda, Deus não tinha ainda exaltado o nome dele acima de todo nome. Ele fazia os milagres em nome do Pai. O Pai delegou o poder para ele.
Cristo era homem como eu e você, querido. Tinha as mesmas necessidades, ia ao banheiro. Naquela época eu acho que não tinha papel higiênico, mas ele se limpava. Você tem que ver que Cristo era homem como eu e você. Urinava, cansava, precisava descansar, tinha hora que ele cansava, precisava dormir, como ele estava dormindo no barco. Só que ele tinha uma autorização de Deus para representar o reino. E ele operava em nome do Pai. É tanto que quando ele vai lá na palavra lá em Lucas 10, que ele manda depois os 70, né? Aí diz, os 70 voltaram para ele alegres, dizendo, Senhor, em teu nome até os demônios se submetem a nós. Lucas 10, aí ele diz, aí Jesus falou, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano algum. Não vos alegreis, porque os espíritos imundos lhe obedecem. Antes vos alegreis, porque o seu nome está escrito no céu, no livro da vida. Eles eram nascidos de novo? Não. Cristo não tinha ainda ressuscitado, querido. Mas Cristo delegou poderes a ele. Os poderes que ele recebeu do Pai. Cristo delegou. É tanto que no versículo anterior ele diz, aquele que lhe recebe, me recebe. Mas aquele que lhe rejeita, rejeita o Pai que me enviou. Ele mostrou ali que ele representava o Pai, que ele fazia em nome do Pai. Agora você vê que em Mateus 10, eu falei a vocês, quando Cristo disse também, eu vi Satanás cair do céu como relâmpago, Cristo disse, eu vi quando o diabo perdeu a sua autoridade espiritual, mas eu vos dei autoridade, ou seja, a autoridade no céu hoje tem você, Satanás não. Por isso que as coisas acontecem. Agora veja, eu mostrei a vocês que Cristo tinha, em Mateus 10, restringido apenas para que eles pregassem a Israel, não passasse de pregar a Israel, não pregasse os samaritanos. Os samaritanos tinham mais de 100 deuses. Samaria é a cidade mais iníqua daquela época. Samaria tinha muitas pessoas, muitos pecados sexuais. Você vai entender o que eu estou falando, muitos. Então, por isso Cristo tinha dito a eles que não fosse a Samaria nem os gentios. Por quê? Primeiro, como eu disse, Cristo não tinha vencido Satanás, não tinha ainda recebido nome acima de todo nome. E terceiro, eles não eram nascidos de novo. Aonde eles chegavam, não traziam o Espírito Santo. Agora vá para João 20. João 20. João 20, 19. Chegada a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e estando fechadas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus, pôs no meio deles e disse, Pai seja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Disse Jesus, de novo, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Ali eles nasceram de novo. Agora vá para Atos 1. Lucas falando em Atos. Olha, Atos 1:1. Fiz o primeiro relato ao Teófilo acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter morrido, se apresentou com muitas incontáveis provas, sendo visto por eles pelo período de 40 dias e falando a respeito do reino de Deus. Continuou Cristo ressurreto, realizando milagres, sinais e prodígios. E 40 dias ensinou a respeito do reino. O que Cristo ensinou a respeito do reino? Ensinou a respeito do que eles se tornaram. Se eles nasceram de novo lá em João 20, eles ali já tinham o Espírito Santo dentro dele. Aí Cristo disse, olha, a partir de agora, vocês têm o Espírito Santo, vocês passaram a ser rei de Deus, vocês têm esses direitos. Como se fosse
um rema, como é que chama? Intensivão do rema. 40 dias de intensivão do rema, de manhã, de tarde, de noite, para mostrar o que eles passaram a ser. Vamos continuar. Porque Cristo não queria que eles cumprissem a obra de forma desordenada. E em certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperar a promessa do Pai, a qual de mim ouviste. Olhe, quando eu escolhi vocês como os 10, eu disse a vocês que não fosse aos gentios, não fosse samaritano, continuasse em Jerusalém, continuasse pregando as aldeias dos judeus. E ele mantém nesse momento, olha, não vos ausenteis de Jerusalém, vocês agora receberam o Espírito Santo, vocês agora sabem o que é ser reino de Deus, sabem o poder que vocês têm. Eu ensinei por 40 dias, mas por enquanto não saiam de Jerusalém, continue pregando em Israel. Vamos ver se isso continuou. Não sai de Jerusalém, não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, ao qual de mim ouviste. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqueles que se haviam reunido perguntaram: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Ele lhes disse: não vos importa saber os tempos ou as épocas que o Pai determinou pelo seu próprio poder. No entanto, o quê? Recebereis o quê? Ao descer sobre vós o quê? E sereis minha testemunha só em Israel? Só em Israel? Acabou, querido, não tem mais limite para o poder do nome de Jesus. E sereis minha testemunha em Israel, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. É esse nome que você carrega. Os discípulos foram limitados por um tempo. Depois eles nasceram de novo e foram revestidos de poder. Quando você nasceu de novo e foi revestido de poder, você pode usar esse nome em qualquer lugar do mundo. Amém, queridos? Eu quero que você vá comigo rapidinho para Lucas 10. Depois disto, depois dele ter escolhido os 12, né? Cristo, queridos, ele era homem e ele fazia experiências. Como foi ensinado, né, pelo pastor Jason, Cristo era estrategista. Primeiro ele escolheu 10. Ele viu que ele sozinho não tinha como cumprir aquela obra. Aí escolheu 12, que diga, 12 discípulos, ele escolheu. Quando ele escolheu os 12, ele deu aquela determinação que a gente acabou de ver. Limitou eles usarem o nome dele apenas em Israel. Depois ele viu que os 12 não estavam dando conta. Aí ele viu qual era os 70 mais próximos. Querido, não é em vão que o pastor Isaac escolheu o pastor Jonas para ser licenciado. Você tem que ver isso. Além de ser um homem guiado pelo Espírito Santo, ele vai escolher os mais próximos. Vai escolher as pessoas que estão pegando junto. São leais e fiéis. Você tem que se alegrar com isso. Se você acha que você tem um chamado, faça a mesma coisa. Chegue junto, seja fiel, seja leal. Amém? Pode ser que você tenha também. Mas tudo tem um tempo de Deus. Amém? Mas então Cristo escolheu 70. Tinham muitos lá que seguiam, multidões seguiam. 5.000 homens fora mulher e crianças. Mas ele escolheu 70. Foi guiado. Cristo não errou nunca no ministério dele. Então Cristo não errou quando escolheu Judas. Cristo não escolhe você, querido, como você vai estar daqui a 10 anos. Cristo escolhe você de acordo com o seu coração hoje. Quando Cristo escolheu Judas, Judas estava com o coração reto para ser discípulo. Na caminhada o diabo, vamos dizer assim, poluiu o coração dele. O diabo, infelizmente, conseguiu influenciar por mal o coração de Judas. Mas Judas, com os 12, impôs as mãos sobre os enfermos e eles foram curados. Como a gente leu aqui em Mateus 10, Judas estava ali. Agora, na caminhada, ele começou a, infelizmente, Cristo o colocou para ser o tesoureiro,
Diz que ele roubava sempre, Cristo sabia, mas nunca o rejeitou. E mesmo tendo todo aquele dinheiro, ele caiu por ganância. Porque Cristo não tinha um caixa baixo, não. O caixa de Cristo era alto, querido. Você pode ver que quando Filipe falou sobre alimentar aquela multidão, né? Aquela multidão foi falado em denários, que era um dia de salário. Cristo tinha em caixa muitos valores. Ele não passava por necessidade. Amém? Mas vamos continuar aqui. Depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou sua frente de 2 em 2 a todas as cidades e lugares onde ele iria. Grande é a colheita, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita que envie obreiros para a sua colheita. Agora veja, a mesma passagem que ele deu em Lucas 10, ele deu em Lucas 9. Lucas 9 traduz a mesma mensagem de Mateus 10. Olha Lucas 9. Jesus convocou os 12 discípulos e deu-lhes o quê? Poder e autoridade sobre todos os demônios e para expulsarem e curarem as doenças. Então os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os doentes. Então a Bíblia diz que ele deu poder e autoridade. Então, querido, poder é uma coisa e autoridade é outra coisa. Foi o que ele fez com os 12, foi o que ele fez com os 70. Todo mundo que tem poder, todo mundo que tem autoridade tem poder, mas nem todos que têm poder têm autoridade. Um poder, ele só é legítimo quando tem uma autoridade que respalda. Se um poder não é respaldado por uma autoridade, esse poder é ilegítimo, é ilegal, é idôneo. Eu vim entender isso, querido, alguns anos atrás. Eu gosto de dar esse exemplo. Eu estava assistindo televisão e naquela favela Sururu do Capote, desceu ali o governador Teotônio Vilela. Quando ele desceu ali, com a equipe dele, o chefe do tráfico de drogas daquele lugar mandou avisá-lo que ele não entrasse na favela. E ele resolveu entrar. Quando ele resolveu entrar, o chefe e os outros começaram a dar tiro para cima. O que foi mostrado na televisão? Não sei se tem na internet, se naquela época tinha internet. O governador com sua comitiva voltando, correndo, entrando nos carros e indo embora. Por quê? Aquele chefe do tráfico tinha poder naquele lugar? Tinha poder? Tinha. Tinha tanto poder que o governador correu. Entretanto, mais ou menos uma hora depois, a reportagem mostrou, o governador voltou, mas voltou com a polícia militar, com o exército, força nacional. Quem foi que correu? Traficante. Por quê? Porque o governador tinha poder e tinha... O traficante tinha poder, mas não tinha quem respaldasse o poder dele. Querido, o diabo tem poder, mas o diabo não tem autoridade. Nós temos poder e temos autoridade. Deus, o céu, respalda o poder que nós temos. Você não se engane em pensar que o diabo não tem poder. Tem poder. O diabo tem poder. Aquilo que Deus dá, Deus não toma. E Satanás era o anjo responsável pelo louvor no céu. O nome dele era Lúcifer. E ele conseguiu induzir 1/3 dos anjos para irem com ele, para se rebelarem contra Deus. Querido, ninguém tem tanto amor e tem tanto prazer, tanto interesse na nossa restauração ou na restauração do homem como Deus. Mas quando Deus viu que Lúcifer já tinha influenciado 1/3 do céu, Deus disse: ou eu expulso tudo, ou eu perco metade, eu perco 2/3. Pode ter certeza. Deus na hora disse: Lúcifer, vai embora, e vai com 1/3 tudinho. Por quê? Uma vez eu pastoreava a praia, e tinha um homem lá que pensava que eu ia levantá-lo como pastor. Ele tinha sido pastor em outro ministério. E quando chegou o momento de levantar, eu levantei Antônio Pinto e levantei Renato. Ele me procurou no outro dia. Disse como é que eu levantava Renato.
Renato nem sabia ler direito, Renato era iletrado, Renato era não sei o quê. Eu digo, rapaz, eu levanto quem Deus coloca no meu coração. Você fez o rema já, você vai para as conferências comigo. Espere o seu tempo, Deus falar comigo, eu te levanto. No outro dia, ele me procurou e disse que estava saindo da igreja. E ele saiu e levou umas 17, 18 pessoas. O pastor é a pior coisa, querido. Eu fui para casa me ajoelhar. E quando eu fui me ajoelhar, Deus mostrou para mim. Eu expulsei Lúcifer e um terço, porque senão ia influenciar metade. Deixa ele embora. É melhor ele ir embora do que influenciar os outros. Livramento, querido. Isso é livramento. E a igreja continuou, está até hoje. E vai continuar. Porque a obra é do Senhor. E hoje está em excelentes cuidados com o pastor Isaac e Fernanda. Eu costumo dizer, querido, sem querer rasgar elogio ou bajular, que eu não preciso disso. Mas quando eu prego lá no Bio, eu digo que o pastor Rafael e Jaqueline são muito mais capacitados do que mim e Régio. Como eu digo isso do pastor Isaac e Fernanda, porque eu não sou pastor. Eu fui um tempo. Amém, querido? Então pega junto, essa guerra vai crescer, avançar. Está só no começo. Então, poder é uma coisa e autoridade é outra coisa. Por isso que Cristo disse para eles: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Quando ele se rebelou contra meu pai, eu vi. Naquele momento, Satanás perdeu a autoridade espiritual. Cristo disse: mas eu vos dei o quê? Autoridade. Para pisar serpentes, escorpiões e sobre o quê? Todo o poder. Autoridade sobre o poder. De quem? Do inferno. Queridos, o diabo, ele tem poder? Tem. O inferno tem poder? Tem. Mas para esse poder do diabo e para esse poder do inferno, Deus criou um antídoto que paralisa tudo. E esse antídoto se chama Jesus. Pode estar o que for, pode estar o inferno, pode estar acontecendo o que for, você só precisa clamar Jesus, e todo o inferno é paralisado. Abra sua Bíblia só para você ler isso. Você já leu, mas é bom que você leia. Olha só, versículo 17. Olhe como Deus mostra o que é escala de autoridade. Jesus disse no versículo 16: quem vos ouve, a mim me ouve, mas quem vos rejeita, rejeita a mim, mas quem vos rejeita, mas quem me rejeita, olhe, quem vos ouve, a mim me ouve, quem vos rejeita, a mim me rejeita, mas quem me rejeita, rejeita aquele que me... Ele disse: estou representando o meu Pai. Se lhe ouve, está me ouvindo, que eu mandei que vocês fossem em meu nome. E o nome de Jesus, Deus respaldava. Querido, quando ele falou aqui que o nome deles estava escrito no livro da vida, eu quero que você entenda que eles não tinham nascido de novo. Mas o pastor Isaac entende, que é da área jurídica, é o que se chama de uma procuração ad hoc. O que acontece? Nomeação ad hoc. O que acontece? Vamos supor que no interior aí de Alagoas só tem uma comarca. Só tem uma comarca. E nessa comarca, uma criança está passando necessidade em razão de alimentos. Alimentos provisionais. A mulher teve um filho e o pai não quer ajudar. E não pode esperar. Se esperar, o bebê pode morrer de fome. O oficial de justiça está de férias. Só tem uma comarca e só tem um oficial de justiça de férias. O juiz não pode esperar ele voltar. O juiz nomeia o gerente do Banco do Brasil, um exemplo, Carlos Augusto. Para quê? Para fazer as funções de oficial de justiça naquela hora, naquele ato. Então esse Carlos Augusto vai lá e leva um mandado para o pai. Você tem que prestar alimento urgente. Senão você será preso. Isso é o que? Nomeação ad hoc. Quando Cristo os nomeou, como Cristo representava Deus no céu, naquele momento o nome dele foi escrito no cartório do céu, para cumprir esse ato. Ato limitado a quê? A Israel. Mas depois que eles nasceram de novo, não precisa mais, querido,
O seu nome já é escrito no livro da vida e você não precisa mais ter seu nome registrado, porque você tem o próprio Deus dentro de você. Aonde você chegar, o reino de Deus chegou. Aonde você chegar, o Espírito Santo chegou. Agora o que eu quero mostrar a vocês é aqui, ó. Olha só. Voltaram 70 com alegria, 17, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se submetem a nós. Disse Jesus: eu vi Satanás como raio cair do céu. Eu vos dei o quê? Autoridade. Foi o que ele estava dizendo. Eu vi quando Satanás perdeu a autoridade celestial, quando meu pai expulsou, mas eu lhe dei a autoridade. Eu represento o céu. A autoridade para quê? Aí ele diz: para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. A autoridade está acima do poder. O poder do inimigo que Satanás tinha foi um poder que Deus delegou e ele se rebelou. Mas ele não tem autoridade. É um poder ilegal. Jesus Cristo estava dando autoridade aos discípulos. A autoridade de quem? Do céu. A autoridade do céu naquele momento tinha os discípulos. Então, queridos, eu quero que vocês... Vou encerrar com isso no seguinte ponto. Eu já contei isso aqui, mas pode ser que algumas pessoas estejam aqui e não tenham escutado. Esse exemplo que eu tirei, para que vocês venham entender o poder e a autoridade quando você representa um nome. Veja só, na época, há cerca de 23, 24 anos atrás, você não comprava celular, o chip em qualquer banca. Você tinha que se inscrever na Telar Celular. Nessa época eu trabalhava em São Miguel dos Campos ainda, então tem mais tempo. Eu tenho 32 anos de tribunal, então isso tem uns 31 anos. Vou voltando agora cronologicamente, 31 anos. E quando eu estava inscrito, querendo pegar um celular para me comunicar com o Regi aqui em Maceió, eu ia todo dia, voltava todo dia. Eu fui no Bom Preço, né, porque tinha Bom Preço no Maceió Shop, e vi um homem comprando um celular. Quando eu o vi comprando o aparelho, né, que era um Ericsson desse tamanho, que dava até para expulsar demônio, né, assim, o bicho era bom. Ele carregava em 48 horas, irmão, era um negócio impressionante. Você botava na tomada e ficar 48 horas carregando para depois você começar a usar. Primeira carga tem sido 48 horas. Só que o que aconteceu? Eu fui e me apressei. Eu perguntei: qual é a sua inscrição, por gentileza? O cara disse: não sou. O cara dissesse que era 500, a minha era 300. O que eu associei rápido é que a dele era 200 a mais do que a minha. 200 e pouco a mais do que a minha. Aí eu me apressei. Eu digo: se saiu para ele, saiu para mim. Eu tinha acabado de mudar de apartamento. Aí eu comprei um Ericsson tijolão, levei para casa, botei para carregar, e no outro dia, 2 dias depois, fui na Telar Celular. Esperei carregar por 48 horas. Quando eu cheguei na Telar Celular, aí expliquei à secretária. Eu disse: olha, eu vim aqui pegar uma linha de celular, porque... Ela disse: não, tem 6 meses que não sai linha nenhuma. Aí eu digo: não, eu vi um homem comprando ontem um aparelho, ele me mostrou, e a inscrição dele é 200 a mais. Não, o senhor não viu. Eu digo: eu vi. Não, o senhor está equivocado. Deixa eu falar com o diretor. Aí quando eu fui falar com o diretor, mais ou menos um corredor desse aqui, ela já tinha falado no ramal, e ele disse: eu já sei. A secretária já me disse: não tem linha nenhuma. Aí eu imaginei logo que havia alguma maracutaia aí, né? Coisa política. E fui para casa, triste, né? Na época eu não tinha carro, caminhando metro a metro ali, chateado. Eu digo: vou ficar com esse tijolão aqui até ser chamado. E aí, quando eu chego em casa, na época eu congregava em outra denominação, não tinha verbo aqui, o pastor me ligou. Aí eu contei esse fato. Ele disse: olha, tem um assessor de deputado estadual, e eu posso dizer hoje porque ele me autorizou, já preguei na igreja dele. Era o pastor Hildo Rafael, radialista. Hildo Rafael, ele não era pastor na época, e ele é assessor do deputado estadual. Vou pedir para ele ligar para você. Não passou 5 minutos, Hildo ligou. Eu não conhecia. Aí disse: vá, pode ir no Telar Celular buscar a sua linha. Eu digo: posso mesmo? Pode. Aí faço aquele percurso, um tijolão pesado de 2 quilos, vou. Chego lá na Telar Celular, no mesmo dia, umas 3 horas depois. Aí a secretária disse: o senhor de novo? Eu disse: olha, eu vim pegar meu celular. Aí cheguei lá, né? Quando o diretor abriu a porta, só faltou dar em mim. Você está com brincadeira? Você pensa que não tem o que fazer?
Eu digo, não, vim pegar meu celular. Eu não já disse que não tem celular, rapaz, não tem linha. Eu digo, não tem linha não. Eu digo, tá bom, desculpa aí, fui embora. Cheguei em casa, quem liga? Eu do Rafael. Eu digo, meu irmão, você está com brincadeira, velho. Eu fui lá, não tem linha nenhuma. Mas você disse que estava em nome do deputado fulano de tal. Eu disse, não, vá lá, volta e diga. Eu sou assessor dele. Eu digo, esse deputado fulano de tal, eu sei quem é, não vou dizer o nome, mas ele é o pastor Hildo, na época, Hildo, sabia que aquele diretor da Telasa foi uma função que ficou para aquele deputado estadual colocar. Então, por isso que ele disse, diga só o nome dele. Aí eu digo, tá bom. Aí cheguei lá, a secretária disse, o senhor de novo, terceira vez no mesmo dia. Eu disse, olha, não leva mal não, mas eu quero falar com o diretor, já está sabendo. Quando eu cheguei, que o diretor abriu a porta, não estava sabendo de nada. Rapaz, o senhor, que brincadeira é essa? Eu digo, olha, senhor diretor, eu estou em nome do deputado fulano tal. Senta aqui, você é doido, rapaz. Quem não me falou? Quer um cafezinho, quer água? Eu digo, quero tudo. Inclusive minha linha. O que eu quero te dizer, querido? Aquele deputado não estava comigo, mas o nome dele estava. Não precisa Jesus estar com você em carne e osso, mas o nome dele está. Você só precisa usar o nome. Querido, se eu não acreditasse em Hildo, eu estava até hoje sem celular. Até hoje não, mas passaria. Mas eu criei que se eu dissesse o nome fulano de tal, aquele diretor ia se dobrar. E um dia desse eu pregando na igreja do Hildo, uns 2 anos atrás, Hildo me disse, rapaz, aquele deputado foi aquele diretor, o deputado que eu era assessor, colocou ele lá. Por isso que eu disse, diga só o nome dele. E até o cara perguntou, né, o diretor, como é que está fulano de tal, que era a esposa do deputado. Eu digo, tá bem, tá tudo bem. Eu sabia quem era. Então, querido, há poder nesse nome. Você só tem que crer que você tem autoridade para usar esse nome. Então, o poder de Jesus, quando Jesus nasceu, o nome já foi revestido de poder. Que o anjo apareceu só, de você nascerá, você será gerada pelo Espírito Santo, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Querido, para encerrar, quando você nasce de novo, está lá em Atos 2:27, quando Pedro chegou, que aqueles homens disseram, o que nós precisamos fazer para nascer de novo? Pedro disse, arrependei-vos, sejam batizados no nome e recebei o dom do Espírito. Então, quando você nasce de novo, o primeiro batismo é no nome de Jesus, que é o batismo no corpo. Você passa a ser parte da família de Deus. Primeiro batismo. E você recebe o quê? O dom do Espírito Santo. Lá em Colossenses 3,17, a Bíblia diz, dando graças a Deus em tudo, no nome de Jesus. Efésios 5:20 que diz assim, dando sempre a Deus graças em tudo, no nome de Jesus e pelo Espírito Santo de Deus. E Colossenses 3,17 diz assim, tudo o que fizeres por palavra ou por obras, faça em nome de Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Teve uma época que a gente estava sem secretária, e Regi tem assim, é o jeito dela, a limpeza tem que ser bem intensa, né? Então, quando a gente estava sem empregada, eu gosto de lavar prato e varrer. Aí eu varria. Quando eu varria, que eu botava a primeira sessão de água sanitária, para depois botar um sol, qualquer coisa, tem que ser 2, ela botava o dedo e dizia, está empoeirado. Aí tem que varrer de novo. Eu chateava, não dizia nada dela não, mas quando ela saía, eu ficava na cadeira murmurando. Eu dizia, meu Deus, eu perdi tempo varrendo casa, varrei 2 vezes, 3 vezes. Estudei, fiz faculdade, com concurso, para isso. Aí eu digo, meu Deus do céu, e ainda tenho que varrer de novo. Aí varria, aí botava água sanitária. Quando ela vinha, disse, tá bom não. Aí, digo, misericórdia. Aí fui ler o nome de Jesus. Quando eu fui ler o nome de Jesus, né? Aí João Reiga disse, tudo o que fizer por palavra ou por obras. Aí ele assim, se você mulher estiver lavando os pratos, lave em nome de Jesus. Se você estiver varrendo a casa, varre
em nome de Jesus. Tudo que você fizer, palavra e obra. Aí eu comecei. Em nome de Jesus estou lavando. Glorifica o Senhor que eu tenho vassoura, Pai. Rendo graça que eu tenho rodo. Eu tenho pinho-sol. Muito obrigado que eu tenho água sanitária. Meu irmão, não passou uma semana. Deus abriu as portas. Quem chegou? Vera, a secretária. Aí eu sentava no sofá e Vera varrendo. Eu digo, Vera, faz um suquinho de manga ali para mim. E um sanduíche. Por favor, Vera. Então, querido, você tem que aprender a fazer o que a Bíblia diz, amém? Tudo que fizeres por palavra ou por obras, faça em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Graça ao quê? Favor imerecido. Te rendo graça, Senhor, em nome de Jesus, por tudo. Lá em 1 Coríntios 6,11, diz que os afeminados, é a Bíblia que diz que os ladrões, diz que os beberrões, diz que os mentirosos, murmuradores, não herdarão o reino dos céus. Aí ele diz, por acaso vocês fazem essas coisas? Aí diz, mais fostes lavados, mais fostes santificados, mais fostes justificados, no nome de Jesus. Então esse nome traz novo nascimento, esse nome batiza, esse nome você dá graça, esse nome você agradece, esse nome te santifica, te justifica, e este nome te lava. E lá em 1 Coríntios, em 1 João, parece que 3,13, diz, um novo mandamento vos dou: ame uns aos outros, no nome de Jesus. Amém, queridos? Vocês foram abençoados? Então há um poder, querido, para você usar esse nome. Só creia nisso. Use o nome. Você tem uma procuração, e a sua procuração hoje ela é ilimitada. Amém? A autoridade, querido, do homem, ela é limitada no tempo, no espaço e no campo de atuação. Um prefeito só pode ficar na prefeitura 4 anos e reeleito por mais 4, ou seja, é limitado no tempo. Um prefeito, para ele ir no meu tribunal, ele vai negociar o quê? Precatório. Por quê? Porque lá quem manda é o desembargador. Então é limitado o quê? No campo de atuação. Se o prefeito da cidade, né, daqui de Maceió, JHC, se ele chegar em Paripueira, aqui em Paripueira, e o guarda de trânsito estiver jogando bola com uma pivetada, todo fardado, o guarda de trânsito jogando bola, e ele disser assim, seu guarda, vai tomar conta da rua, o guarda vai dizer, quem és tu, JHC? Eu sou prefeito de Maceió. Maceió, aqui é o município de Paripueira, ou seja, o poder dele é limitado no espaço. Mas, querido, nós temos a autoridade de usar um nome, que ele tem poder em Maceió, tem poder na África, tem poder na China, tem poder no Japão, tem poder no avião, tem poder no submarino, tem poder em todo lugar. E até Cristo voltar, esse nome tem poder. Não tem limitação de tempo, não tem limitação de espaço, não tem limitação de campo de atuação. Uma vez, um desembargador que eu trabalho, vou encerrar com isso, ele estava com problema de hernia de disco. Ele já tinha se operado antes. E ele disse, se for para me operar, eu vou me aposentar. E quando ele chegou no gabinete, eu pedi que ele lesse João 14:12. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Ele tem uma Bíblia que eu dei. Ele beijou a Bíblia. Eu disse, se eu creio na Bíblia, creio. Eu disse, eu vou orar pelo Senhor. Orei por ele, querido. Eu lhe confesso que eu tomei um susto, que a unção foi grande. Ele tremeu, eu pensei que ele fosse cair, sabe? Eu disse, meu Deus, aí pronto. Ele foi embora. Isso era mais ou menos umas 11 horas da manhã. Ele estava cheio de dor. O médico deu 30 dias de licença e mandou ele fazer vários exames. Quando foram 2 horas, eu precisei ligar para ele. Quando ele atendeu o celular, ele disse, eu estou curado, eu estou sentando, estou levantando, estou andando, não estou sentindo nada. Eu disse, amém. Isso foi uma sexta. Quando foi na terça-feira, ele ligou para mim. E ele me chama de filho. Ele disse, filho, ô nego, rapaz, eu estou com tanto remorso. Eu disse, o que é? Ele disse, eu estou de licença médica e estou andando com Miriam, que é a esposa dele, na praia. Estou andando com ela na praia e de licença médica.
Eu disse, se o senhor voltar para o tribunal, o senhor é indóide do setor médico, o senhor é indóide. Por quê? Porque pelo exame o senhor tem hernia de disco. Mas o senhor não está legal? Estou. Eu digo, então o senhor vai passear, viagem, 30 dias de férias. Naquela época, querido, hoje não, mas naquela época, quando o desembargador entrava de férias, a gente não recebia nada. Eu fiquei 30 dias sem fazer nada. O diabo só levanta para cair. O que aconteceu? Depois, ele teve um problema, que disseram que ele tinha que se operar, o médico disse que ele tinha que operar com urgência, por causa de um problema que ele estava com hemorroida. Ele fechou o gabinete. Eu entrei e ele disse, olha, o médico disse que quer que eu opere no máximo em 2 dias. E eu não quero operar. Aí eu disse, o senhor crê no poder de Deus? Ele disse, eu não fui curado de hernia de disco? Eu disse, pois é, o mesmo poder. Orei por ele e disse a ele, vá para outro médico, porque esse médico não vai entender. Quando ele foi para outro médico, o médico disse, operar de quê? Precisa só comer mamão com semente, não tem nada. O que aconteceu, querido? Mais ou menos uma semana depois, ele liga para a irmã, e a irmã disse, você está onde? Ele disse, estou no gabinete. Ela disse, você já não operou? Ele disse, não, eu tenho um assessor aqui que crê em Deus, desse mesmo. Ele orou por mim, e eu estou curado, não operei não, estou bem. Então, querido, há poder nesse nome. Uma coisa que eu quero lhe pedir para encerrar, é uma coisa que nós precisamos ter cuidado. Deus vai te usar poderosamente nesse nome, mas sempre tenha a certeza e a convicção que não é você. Você é apenas o instrumento, mas o poder está no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Pode tocar. Tem alguém com alguma enfermidade, alguma doença? Se tiver, pode vir à frente que eu vou orar. Se tiver alguém, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus opera na ousadia. Amém? A Vanessa é uma mulher de Deus. Será a próxima ministra que vai ministrar e nos abençoar no mês que vem. Mas ela agiu em quê? Em humildade, em fé e humildade de vir à frente. Independentemente da função do que ela exerce, a mesma coisa com a Fernanda, amém? Então, se você está aí com alguma doença, enfermidade, não tenha vergonha, venha à frente e receber. Às vezes você crê em Deus, crê na palavra, mas às vezes a unção é necessária para dispersar todo o jugo, amém? Podem cantar, queridos. É o que, Vanessa? Está assim, duas essas coisas? O reflexo, né? Eu já tive, realmente dá. Fica formigando, né? Um choque. Amém. E aonde? Certo. Ah, sim. Certo. Tá bom. Bota a mão aqui, irmão, por favor. Eu orei, muitas pessoas foram curadas para a gente disso. Vai ser curada, amém? Pai, em nome de Jesus, ela está crendo, Senhor, e ela viu à frente porque ela crê no teu poder, no poder do teu nome. Então, Pai, o Senhor é o fabricante de Vanessa, o Senhor sabe onde colocar a coluna dela e tirar esse hernia de disco agora. Então, na autoridade do nome de Jesus e pelo poder do nome de Jesus, eu ordeno que toda hernia de disco desapareça agora e transmito a cura agora. Espírito Santo, Romanos 8:11 diz que o mesmo Espírito, Jesus morto habita em Vanessa, e esse mesmo Espírito ficará a coluna dela, pelo Espírito que nela habita. Então eu declaro a coluna dela totalmente restaurada, curada, em nome de Jesus. Nunca mais vai sentir dor. E declaro, Pai, como é que tu vai constatar a cura manifesta, em nome de Jesus. Amém. Ok, Fernando? Certo. Tá cervical, é? Onde é que vou? Pai, em nome de Jesus, eu repreendo as 4 hernias de disco na cervical. Toda dor, todo reflexo nos ombros, todos os sintomas eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. E eu declaro no poder do fabricante, toda a cervical dela sendo restaurada, Pai, tudo novo,
Na autoridade do nome de Jesus, ela é tua filha, Pai. E ela tem direito de andar em saúde divina. Eu declaro que o Espírito Santo que habita nela vivifica a coluna vertical dela e fica todo o ombro, todo o corpo dela. E ela está curada na autoridade do nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela cura manifesta em nome de Jesus. E você, minha irmã? Aleluia. Amém, amém. Pai, em nome de Jesus, quando aquela mulher com fluxo de sangue chegou, Jesus tocou na roupa dele, ele disse: a tua fé te salvou. Assim como ela está falando, Senhor, eu creio que assim já é. Eu repreendo todo espírito de enfermidade e doença, repreendo todo AVC, repreendo todo problema no coração e declaro ela totalmente curada, Pai. E quando ela for ao médico, o médico vai dizer que ela não tem nada. O coração bata perfeitamente, o coração funcione perfeitamente. Eu lhe dou uma ordem, em nome de Jesus, e transmito a cura para ela imediata. Declaro ela curada e sarada, Pai. E declaro que seja feito conforme a fé dela, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.